Muito boa tarde a todos os presentes. O meu nome é Colina Machado. Hoje finalizamos o ciclo de tertúlias inserido no projeto que nos guia através dos cinemas e outros lugares de encontro da Avenida Almirante Reis e na memória emocional de resistência ao Estado Novo. Bom, esta última falará exatamente na questão da memória dos lugares de resistência ao Estado Novo, no eixo da Almirante Reis. Para o efeito, nós vamos ter três convidados. Eu diria melhor, três amigos, se me permitem. São eles, e vou passar a apresentar, o João Soares, editor e com uma vasta participação cívica e política que me parece dispensar de quaisquer apresentações. O Luís Vaz, escritor e investigador e antigo presidente da Associação Promotora do Livre Pensamento. Penso que este atualmente é presidente da mesa da Assembleia Geral. Penso que não me estou a enganar, e que desenvolveu uma interessantíssima tese de doutoramento sobre a Associação do Registro Civil e do Livre Pensamento. Por fim, temos connosco também o Francisco Bairrão Ruivo, que é investigador do Instituto de História Contemporânea, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, licenciado em História e doutorado em História Contemporânea, e que desenvolveu uma tese de doutoramento intitulada O Spinolismo, Viragem Política e Movimentos Sociais, que foi galardoada com um prémio da Fundação Mário Soares, IDP, 2014, e que foi publicada em 2015 pela Bertrand, com o título Spínola e a Revolução, do 25 de Abril a 11 de Março de 1975. Ele tem participado em vários projetos de investigação, feito organizações de exposições e trabalhado junto do público escolar com um projeto educativo livre, relacionado com o processo revolucionário português e a sua memória. Tem na história da resistência ao Estado Novo e na Revolução Portuguesa de 64 e 65, nomeadamente na ação dos movimentos sociais ou nas memórias e leituras sobre o processo revolucionário, o seu tema de investigação, e é nesta ótica que tem trabalhado fundamentalmente a sua ótica de investigação. Atualmente, e desde 2019, é técnico superior do Museu do Aljube, Resistência e Liberdade. Tudo condimentos para nos interessar nesta conversa e nesta tertúlia. Permitam-me agora que eu inicie esta conversa, eu diria, com um conjunto de fotografias que eu gostaria de vos mostrar e que vão servir, eu diria, como antecâmara para esta nossa conversa. Deixem-me só compartilhar aqui, se me permitem. Eu acho que vocês estão todos a ver, não é? Digam-me só, meus caros... Eu não estou a ver. Mas não vemos imagens. Não vejo imagem. Então, deem-me só... Agora, penso eu, vocês estão a ver. E agora? Vemos o... Agora sim. Exato. Muito bem. Bem, então, se me permitem, eu vou só ler um pequenino texto. O itinerário, portanto, aquele que deu a base
para este conjunto de tertúlias que nós estamos a desenvolver, narra o reflexo sombrio do Estado Novo numa parcela popular da cidade de Lisboa, que forjou muito da sua cadência de apropriação através de uma boémia que se expressava em torno dos cinemas populares e das cartografias dos bares e das sujarias, onde ninguém estava livre de apanhar com um poeta à deriva pela proa. Estou a citar uma frase de Cardoso Pires. Ora, a partir da ditadura militar de 28 de maio, mas sobretudo no decorrer do Estado Novo, as movimentações de contestação política tornaram-se muito escassas e com pouco averbamento na cidade-centro. No Largo do Intendente, a Associação do Registro Civil seria forçada a fechar as portas em 33 e teria de entregar, ou seria forçada a entregar coercivamente as instalações em 1940. Seria, no entanto, o início, se me permitem, seria, no entanto, o início da fase da consolidação e estabilização do Estado Novo, onde se criaria a organização corporativa e onde se deu a aproximação aos modelos fascistas no contexto da sublevação da vitória franquista. No entanto, o abalo da Segunda Guerra Mundial provocaria efeitos económicos, sociais e políticos duradouros em toda a cidade de Lisboa, e muito especialmente na emergente consolidação dos bairros envolventes do eixo Rua da Palma, Avenida Almirante Reis. Na verdade, o crescimento destes bairros produziu-se à custa de um insano aumento populacional. A freguesia de Arroios quase que duplicara a sua população entre 1920, teria na altura aproximadamente 26 mil habitantes, e em 1940 já 49 mil habitantes. E haveria de encontrar o seu máximo em 50, com um total de 71 mil habitantes. Este caudaloso incremento populacional sentir-se-ia nas filas para a aquisição dos produtos alimentares que discorriam pela Avenida Almirante Reis e Moraes Soares. O recentramento e as expectativas de uma ação política mais estruturada só viriam a ser alcançados através das eleições de 1945, em função do aparecimento do Movimento de Unidade Democrática, que nós vemos aqui precisamente uma imagem, lançado no Centro Escolar Republicano da Avenida Almirante Reis, situado na Rua Bem Formoso, muito perto onde tinham funcionado os sindicatos dos ajudantes despachantes e dos caixeiros. Todavia, apesar da forte mobilização oposicionista, o debate na esfera pública foi diminutamente atingido, o que determinaria a existência deste movimento de ir até às bocas das urnas. A mobilização da ação política oposicionista no espaço público manteve-se sempre muito limitada, clandestina e pouco espontânea, e só alcançou um padrão geograficamente mais consolidado em torno das eleições presidenciais, naquilo que poderemos apelidar simbolicamente como um quebrar do sentido único da ação política na esfera pública, por força das campanhas eleitorais de Norton de Matos, em 49, e do general Humberto Delgado. E temos aqui uma fotografia de 58, de 5 de outubro de 58, é uma fotografia realmente muito extraordinária, muito deslumbrante. Ora, na viragem da década de 50 para de 60, no número 13, quarto andar esquerdo da velha Rua dos Anjos, funcionou também a sede de um Ateneu Cooperativo, Fraternidade Operária de Liberdade, um espaço que se assumiu de uma simbólica importância como fulcro dinamizador dos sentidos cooperativos e libertários a que estiveram ligados nomes de antifascistas de diversas tendências, como António Sérgio, José de Sousa
aos anarquistas Emílio Santana, Genuinal de Sousa e Moisés da Silva Ramos. Apesar da contestação se continuar a reproduzir de forma muito fragmentada, a geografia contestatária alterou o ritmo da apropriação por força das lutas estudantis, junto dos grandes polos universitários de Lisboa, quer na Alameda da cidade universitária, quer mais próximo, como é natural, de Almirante Reis, no Instituto Superior Técnico, que se revestiram de uma extraordinária importância numa tomada de consciencialização coletiva das gerações mais novas acerca da injustiça da guerra colonial. Os lugares de ação política no espaço público começaram, então, a impor uma geografia de contestação própria e menos fluida, apesar de duramente reprimida, e que tiveram, em largas circunstâncias, uma afirmação na Avenida Almirante Reis e na sua correligionária Moraes Soares, por força da importância simbólica do cemitério do Alto São João. Uma construção cartográfica que se prolongaria durante a década de 60 e princípios dos anos 70 até a Revolução de Abril de 74. Bom, muito daquilo que eu, de uma forma muito sintética, vos falei, será, como é natural, abordada de uma forma mais pormenorizada e mais objetiva por meus estimados convidados. Eu começaria por Francisco, pedindo-lhe que, de certa forma, nos falasse um pouco desta cartografia de resistência que se impõe sempre desde do fim da Primeira República e que, de uma forma quer mais diluída, quer mais forte, se vinca muito efetivamente neste eixo. Francisco, por favor. Olá, boa tarde. Primeira questão, vêem a imagem que eu Perfeitamente. partilhei? Ok, ótimo. Ótimo. Vou tentar ser o mais breve possível. Agradecer ao Aquilino o convite para esta simpática tertúlia e, obviamente, a EGEAC, por coincidência, é a minha entidade patronal, como falámos há pouco. Portanto, a primeira coisa que me veio à cabeça quando comecei a pensar nestes assuntos são dois momentos, que no fundo são as duas balizas do curto século XX português, se assim quisermos, não é? Estes comícios monstros, não é? Como dizia o Clino Ribeiro, na então Avenida de Dona Amélia e depois Almirante Reis, no início da República, que são imagens fantásticas, normalmente do Benoliel, portanto, no início do século, e andando, saltando aqui umas décadas valentes, o outro grande momento, a outra grande baliza cronológica, um pouco desta conversa, o 1º de maio, não é? Quando o golpe já se transformou numa revolução e as massas vêm para a rua. E fazem a revolução, organizam-se, conquistam direitos, ocupam casas. É a revolução que traz a construção da democracia. São estas duas imagens que eu acho, aqui uma mais do Café Império, que eu já com o cor assado para o Temquino, sinal dos tempos, a ver-se ali de esgalha. A minha apresentação, eu dividi isto em 5 pontos, que chamei 5 dimensões de resistência, vá lá, que dialogam quer com o Estado Novo, quer com a cidade. A primeira ideia é esta artéria desta Almirante Reis, desde o Martim Muniz até lá Simão Arieiro, como que cercada ou rodeada de uma Lisboa popular e operária, não é? Das vilas e dos pátios. Como o Aquilino diz num dos roteiros, qualquer coisa como uma Lisboa republicana e ateia. No fundo, esta Lisboa de anarquistas, republicanos, socialistas, sindicalistas, anarcossindicalistas, libertários, enfim, aquilo que é uma Lisboa revolucionária, que vai estar em parte no 5 de outubro, que vai apoiar, mas vai ter momentos de conflito com a República, mas que fundamentalmente, para aquilo que nos interessa, vai também lutar contra as primeiras tentativas de imposição de uma ditadura de direita ao longo dos anos 20, e imposta à ditadura militar, esta Lisboa popular, não é? Que vai ali nos Chapadores, da Graça, da Penha de França, da Moraria, como aqui vemos, esta Lisboa popular, republicana, socialista, comunista, operária,
vai lutar de forma acesa contra a ditadura militar, contra o Estado Novo, e estes homens, e sobretudo homens e mulheres também, mas sobretudo homens, vão pagar com a vida, com a deportação e com a prisão. Esta resistência contra a ditadura e contra o Estado Novo. Simbolicamente, os líderes de dois dos grupos principais deste universo que eu aqui trouxe, o Bento Gonçalves, líder comunista, o Mário Castelhano, líder anarquista, morrerão os dois no campo de concentração do Tarrafal. No entanto, apesar desta violência do Estado Novo, estas marcas perduraram, não é? Desta Lisboa. Na Graça temos uma tipografia clandestina da Confederação Geral do Trabalho, anarquista, a sede do Sindicato dos Arsenalistas da Marinha, a Voz do Operário, a Caixa Económica Operária, onde se realizou um congresso do PCP, por sinal a 29 de maio de 26, e, portanto, toda uma série de associações sindicais, operárias, libertárias, anarquistas, maçónicas, cooperativas e mutualistas. No Martim Moniz, por exemplo, temos o local da primeira Assembleia de Fundação do PCP e a primeira sede do PCP, ali na zona do Arco Marquês do Alegrete e perto da Rua da Madalena. Temos também a sede das Juventudes Sindicalistas, outra tipografia da CGT, isto são memórias do Emílio Santana, que identifica várias tipografias da Confederação Geral do Trabalho, e depois, remetendo aqui para a Boémia, temos aqui no Martim Moniz e na Moraria o fado, não é? Mas não é aquele fado que nós associamos ao Estado Novo, é um fado operário, é um fado reivindicativo, é uma verdadeira canção de protesto, em que os temas operários, a Revolução Russa, o Lenin, são temas destes fados que o Estado Novo tratará de domesticar. E depois no eixo que nos traz aqui, eu não vou explanar muito, porque temos aí o Luís Vaz que falará sobre a Associação do Registro Civil e do Livre Pensamento, mas temos também a Associação dos Inquilinos Lisbonenses, a Federação Operária de Lisboa e o Partido Socialista, antigo, o Centro Republicano António José de Almeida, o Centro Escolar Republicano Almirante Reis, o Ateneu Corporativo que o Aquilino falou, e uma série de sedes de organizações sindicais. O segundo ponto que eu referia aqui é esta ideia de esta Lisboa popular, pobre, marginal, boémia e até fadista do Martim Moniz e da Moraria, liga-se à cidade, nos anos 40, à cidade burguesa, abastada, higienizada do Arieiro e da Alameda, através dessa artéria então que é Almirante Reis, uma artéria mais pequena ou burguesa, também de índole popular. É a Lisboa do Duarte Pacheco, não é? Esse período de uma Lisboa pensada nos anos 30 e executada nos anos 40, com o plano dos centenários, com a Constituição do Mundo Português, não é? De exaltação patriótica, de exaltação imperial, de exaltação propagandística. E é uma Lisboa que se pensa nos anos 30, que é exatamente o período mais violento e mortífero do Estado Novo, da consolidação do Estado policial, do aparelho repressivo, das mocidades portuguesas, das legiões portuguesas, do aparato carcerário e de violência do Estado Novo, que vai ter como vítima esta Lisboa antiga, esta Lisboa popular, radical e revolucionária, que será em certa parte presa, deportada, morta, dizimada até certo ponto, mas algo dela sobreviverá a esta razia dos anos 30 e, portanto, esta nova cidade burguesa higienizada dos anos 40 faz um bocado sobre os escombros desta Lisboa mais revolucionária. E são os anos, estes anos 30 são violentíssimos, não é? É o ano da Revolta dos Marinheiros, 36, da Greve Geral da Marinha Grande em 34, da inauguração do campo de concentração do Tarrafal, do perigo espanhol e da Guerra de Espanha. Só para termos uma noção, entre 36 e 39 tivemos cerca de 9.500 prisões por razões políticas, havendo 25 mortes nas prisões da ditadura. Portanto, são anos de grande violência. Mas algo sobrevive, não é? E vemos aqui nesta imagem, que o Clint também nos mostrou há pouco, a fundação do MUD, Movimento de Unidade Democrática, que vai englobar alguns republicanos históricos, socialistas, comunistas, ceareiros, ou seja, gente da Seara Nova, maçons, anarquistas, mas também monárquicos e católicos. É um movimento importante, de perspectiva uma via eleitoral, de superação da ditadura, preparar-se-á para correr às tais eleições que Salazar dizia, tão livres como na livre Inglaterra, que são tão livres ou tão pouco livres que o MUD recusar-se-á
a comparecer por falta de condições. E aqui está uma imagem das célebres listas do MUD, tem cerca de 57.000 signatários, apoiantes, e que será um dos casos mais emblemáticos da senha persecutória da ditadura. Ou seja, o Ministério do Interior apropria-se destas listas, sob pretexto de indagar da sua veracidade, e vai constituir fichas individuais dos apoiantes do MUD, prender uma série deles, interrogar uma série deles, expulsar uma série deles da função pública, que era uma prática recorrente, não só a prisão ou a deportação, mas também coisas simples, expulsar da função pública os oposicionistas. O MUD será proibido em 48. Em 48, a sua comissão central será presa precisamente na cadeia do Aljube. Entretanto, surgirá o MUD juvenil, com gente notável, não é? A comissão central, por exemplo, é presidida por Mário Soares e integrava gente tão diversa como o Salgado Desenha, o Júlio Pomar Pintor, o Rui Graça, o Mário Sacramento ou o Otávio Pato. Passando para outro eixo, que remete ainda para aquela Lisboa do Duarte Pacheco, que é o Instituto Superior Técnico, ou seja, que o Aquilino falou na sua introdução, que é o movimento estudantil. Curiosamente, uma das imagens simbólicas desta nova cidade do Duarte Pacheco, o Técnico, será um foco de grande irradiação de resistência, também de Boémia, não é? Muitos estudantes iriam para o Café Colonial, que se falou noutras tertúlias, para o Cineclube Universitário, que a certo momento se localizou na Almirante Reis, para o próprio Café e Cinema Império, e o Instituto Superior Técnico, do qual o Duarte Pacheco foi diretor, e em vários momentos os alunos exigiram a sua demissão. O técnico, ao longo destas décadas do Estado Novo, vai ver os seus professores, alunos e funcionários serem presos, interrogados, torturados, vai ver as suas instalações encerradas e ocupadas pela Polícia de Choque, a PSP ou a PIDE. A Associação de Estudantes será por diversíssimas vezes encerradas e cargas policiais também será uma coisa bastante comum em várias ocasiões. Há várias lutas, eu não vou ser exaustivo, mas há lutas nos anos 40, há a célebre luta do decreto 40.900, isto são imagens da PIDE, que estão na Torre do Tombo, das paredes do técnico com pichagens dos protestos dos estudantes contra o 40.900, e depois esta dinâmica acompanha a crise estudantil de 62, vemos aqui a imagem de uma carga policial em 62 no Campo de Santana, quando os estudantes dirigem ao Ministério da Educação e pronto, acho que a imagem fala por si do nível de violência. O próprio 1º de maio de 62, em que se coincide a contestação estudantil, a ação operária, passa pelo Martim Moniz a dada altura, e noutras zonas de Lisboa há confrontos, dos quais se dá a morte de um tipógrafo, o Estevão Giro, morrerá esta torrente de violência policial. E depois, ao longo dos anos, a resistência estudantil vai ter uma feição muito relacionada com a questão colonial. Aqui vemos a Casa dos Estudantes do Império, portanto, uma geração mais antiga de anticolonialistas. Isto é um verdadeiro cavalo de Troia. Portanto, isto é uma organização, uma instituição que o Estado Novo cria para acolher os estudantes das... Estão-me a ouvir? As colónias. Estamos a ouvir perfeitamente. Estamos a ouvir perfeitamente. Para receber os estudantes das colónias. E é uma geração de gente como o Agostinho Neto e o Amílcar Cabral, frequentadores do Café Colonial que se falou na semana passada, o Joaquim Chissano, o Pedro Pires, Alda Espírito Santo, São Tomé e Príncipe, o escritor Pepe Tela, uma geração de lutadores, de independentistas africanos. Isto era na Duque de Ávila, ali perto da Estefânia, e aqui perto também havia o Centro de Estudos Africanos, mais ali na zona da Alameda, na Rua da Atorval, e o Clube Marítimo Africano na Graça. Portanto, isto é todo um polo de relação entre os estudantes do técnico e de outras academias e a resistência africana, os próprios africanos da luta anticolonial. Isto vai evoluir mais tarde, no final da década de 60, movimento estudantil, já com uma nova dinâmica política e partidária, em que já tínhamos a presença da extrema-esquerda, que rompe pela esquerda com o PCP, não é? uma extrema-esquerda maoísta, ML, muito radicalizada, que vai protagonizar nas universidades a luta nos últimos anos do Estado. E o técnico estará na organização de várias manifestações, nomeadamente uma em 68 contra a guerra do Vietnã, que rapidamente se traduz
numa manifestação contra a guerra colonial, e ao longo do final dos anos 60 e início dos anos 70, vamos ter aqui na zona do Arieiro, Alameda, Praça do Chile, Almirante Reis, Martim Moniz, uma série de manifestações de características anticoloniais em que os alunos do técnico estão presentes. Temos, por exemplo, uma manifestação convocada pelos comitês de luta anticolonial ligados ao PCML, marcados para 19 de fevereiro, e ao mesmo tempo a MRPP denuncia esta manifestação como sendo organizada pela PIDE e organizam eles próprios uma manifestação a 25 de fevereiro na Praça do Chile. Isto diz-nos muito sobre a tensão que havia entre estes pequenos grupos que surgem no universo estudantil e na luta anticolonial no final do regime. E depois há vários episódios, estudantes do técnico presos em várias manifestações, na Almirante Reis, em várias ocasiões partem-se montras de bancos, em 73 o Instituto Superior Técnico será encerrado na sequência de uma manifestação que há na Almirante Reis e na Praça do Chile. Várias vezes, aliás, o técnico é encerrado por várias vezes e é ocupado pela PIDE neste contexto. Portanto, são várias as lutas. E também ligado a esta realidade, a 12 de outubro de 73, e se calhar o João Soares lembrar-se-á disto melhor que ninguém, aqui nesta tertúlia, porque eu penso que já ouvi dizer que eram amigos, que havia uma relação próxima, a 12 de outubro de 73, no aniversário do assassinato pela PIDE do estudante Ribeiro Santos, a dada altura há várias manifestações por Lisboa, na Ajuda, no Campo das Cebolas, na Graça e no Rossio, e uma delas na Almirante Reis, o que confundiu um pouco ali a polícia. E, portanto, estas lutas continuarão. Aqui temos imagens do Instituto Superior Técnico cercado pela polícia, ocupado pela polícia. E aqui chegamos finalmente ao último ponto da minha apresentação, que é a questão da memória, ou seja, a proximidade do Alto de São João, do cemitério, e a proximidade também, aqui vemos a estátua do António José de Almeida, ou seja, quer o Centro Escolar Republicano António José de Almeida, quer o Centro Escolar Republicano Almirante Reis, organizavam no 5 de outubro e no 31 de janeiro romagens, quer à estátua do António José de Almeida, quer ao cemitério. Invariavelmente isto acabava em cargas policiais, não é? Aqui vemos uma romagem à estátua de António José de Almeida, organizada precisamente pelo MUDE em 1946. Aqui é outra imagem, em que vemos a polícia, o aparato policial, a massa humana, e um homem calmamente a passear o seu cão. É curioso. Aqui já estamos em 58, não é? No 5 de outubro, no rescaldo da fraude eleitoral das eleições do Arlindo Vicente e, sobretudo, do Humberto Delgado, em que é uma romagem ao cemitério, novamente. Vemos aqui uma série de gente ilustre, Humberto Delgado, vemos o Cortesão, António Sérgio, Cunha Leal, Omar Azevedo Gomes, tudo já gente com uma idade relativamente avançada, e há uma carga policial bárbara, com gás lacrimogéneo que varre toda esta gente. Há vários casos destes, e aqui finalmente é um 5 de outubro de 1969, na zona da estátua de António José de Almeida, em que chega a polícia, faz presos e distribui pancadaria. Finalmente, para finalizar, isto é uma fotografia já de 78, ou seja, é quando da trasladação dos restos mortais das 32 vítimas mortais do Tarrafal, é uma fotografia notável da Moraes Soares e mostra-nos como, já conquistada a democracia, a importância da luta pela memória de quem resistiu. E a construção da democracia, ainda hoje, em 2021, faz-se também através desta memória. E, se me permitem, acabo com uma fotografia do Aljube, enquanto prisão, e se vocês repararem, falta aqui o quarto andar que hoje existe. E eu pus esta fotografia de propósito porque o quarto andar era a enfermaria. Portanto, os presos chegavam de tal forma ao Aljube vindos da PIDE, António Maria Cardoso, que foi necessário construir uma enfermaria no último piso da cadeia do Aljube. Como saberão, o Aljube funcionava como uma cadeia de passagem, ou seja, os detidos eram detidos em vários locais, levados a António Maria Cardoso, e durante o período de interrogatório ficavam então uma cadeia privativa da PIDE, que era a cadeia do Aljube, e depois então é que seguiam para as prisões principais, ou seja, Peniche, Caxias, Angra do Heroísmo, ou então também as prisões coloniais, não é? Desde logo o mortífero Tarrafal, que é uma concentração de Tarrafal em Cabo Verde,
são dezenas, mas posso só dizer uma ou duas, não é? Machava em Moçambique, São Nicolau em Angola, ou a Ilha das Galinhas na Guiné-Bissau. Portanto, hoje esta prisão é um local de memória, é um museu, em que a função é precisamente honrar quem resistiu e ligar diretamente essa memória à construção do nosso presente, do nosso futuro democrático. Já eu ficaria por aqui e passava-vos a bola. Vou só... Obrigado, Francisco, por esta belíssima síntese no contexto temporal, acima de tudo, mas também na forma como tu conseguiste, de uma forma muito precisa, apontar um conjunto de locais e lugares de resistência muito ligados ao eixo. Evidente, eu também não referi, não apontei isso, um dos aspectos que são determinantes para o conhecimento do eixo da Rua da Palma à Avenida Almirante Reis é também a disseminação de lugares que desaguam, se assim podemos dizer, vasos sanguíneos que contaminam o eixo e que vão para lá deste eixo da Rua da Palma à Avenida Almirante Reis. Bom, eu agora seguiria com o Luís Vaz, e pediria ao Luís que, recuando, obviamente, nos avatares do tempo, e indo à Associação do Registro Civil e do Livre Pensamento, segundo creio, Luís, tu podes dizer se eu estou correto ou não, a sede tem lugar no Largo do Intendente em 1913, não é? Vem da Rua do Marquês de Balagrete e terá sede no Largo do Intendente em 1913. E eu gostaria que nos falasses, quer da Associação do Registro Civil, quer de um conjunto de associações que, digamos, se disseminavam por este território e que eram muito importantes, o que elas sofreram no tempo do Estado Novo, e que nos falasses efetivamente sobre esta importância, este lastro, que de certa forma se desenvolve em torno deste território da cidade de Lisboa. Luís. Meu caro, vou simplesmente tentar, porque eu não organizei nada, pensei que era uma tertúlia espontânea, mas aliás eu gosto, não é? Meus, caríssimo, é. Ora, vocês, o Francisco, eu creio que é Francisco Ruivo, não é? Deixem-me só, então, registrar ou saudar a presença do meu querido amigo e camarada João Soares, pá, do meu querido Aquilino, pá, e do Francisco, que eu já conheço, sobretudo o teu trabalho, e fico muito feliz por tu me lembrares algumas coisas que fazem parte da minha adolescência. E por isso eu não posso, eu para falar na associação tenho que vos dizer como é que nasceu a minha curiosidade a falar sobre a associação. Eu não fui só presidente da associação, que eu mais tarde vim a recriar, com mais alguns dos meus amigos, mas fui presidente do Centro Republicano Almirante Reis, a pedido do Fabião e do meu querido camarada Rorreiro. Eu fiquei surpreendido quando ele me chamou, Luís, para vou-te entregar o fasco do Centro Republicano, porque tu és o futuro da República. Eu fiquei todo papo cheio, não é? O Fabião, percebi mais tarde, o que queria era tirar-se da presidência da direção. O Ramon de la Féria e o Dr. Rego motivaram-me para eu continuar à frente da presidência do Centro Republicano. E já agora, permitam-me dizer que foi precisamente no Centro Republicano, e daí a história bonita do Centro Republicano, onde eu encontrei, sob as tábuas de um palco de teatro, não é? Porque a maior parte dos centros republicanos, as professoras praticavam uma peça de teatro, ou ensinavam uma peça de teatro para os filhos depois dos operários apresentarem aos pais no final de cada ano letivo. E eu vim a encontrar dentro
ou sob as tábuas desse palco, diria que na sala grande do Centro Republicano, onde se faziam sessões diversas políticas, não é? E outras, não é? Um caixote, não é? Com um conjunto de documentos, dos quais centenas como é que se chama isso? Antigamente existia folhas de papel selado, com o timbre, com o selo ainda da monarquia, não é? Que informavam que cada sócio da Associação de Registro Civil e Pensamento tinha que preencher um testamento de última vontade. E por isso há juramentos de fidelidade àquilo que era o principal quesito da associação, que era o anticlericalismo. Não é? E foi a partir desse encontro documental, que mais tarde vinha a saber que foi enviado para ali pelos dirigentes da Escola Oficina número 1, na Graça, não é? Que eu fiz o meu estudo e a minha tese. Não é? Por isso, curiosamente, moveu-me também a atenção para o estudo daquilo que era a vida cotidiana da associação, e daí o pedido, na altura ao grão-mestre da maçonaria, para eu poder ter acesso às atas da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e da direção, para perceber um pouco qual era a vida cotidiana da associação. Ora, quando aceitei ser parte integrante, já depois do 25 de abril, atenção, e substituir o general Fabião à frente do Centro Republicano, longe de me imaginar mais um segredo. Hoje fala-se muito na maçonaria como que fosse um tabu, e existe de facto reminiscências de um passado triste, não é? Que ainda vê na maçonaria sei lá, aquilo que geralmente, e antes do 25 de abril, se falava dos comunistas, ainda comem meninos ou criancinhas, um disparate autêntico. E depois é assim, painéis que se verificam em debate nos canais da televisão, só dizem disparates, não dizem nada com jeito, não estudam, não estão ao cuidado de estudar tanta coisa que existe nas bibliotecas, não é? E também no Dr. Google, não é? Que geralmente é um parceiro fundamental na investigação, porque no meu tempo eu tinha um ficheiro manual de fichinhas, ia para a Torre do Tombo, ler livros e fazer citações. Um disparate autêntico. Não é? Eu queria vos dizer que fui para a maçonaria há 35 anos, pelas mãos do João Soares. Caramba, Foi ele que me desviou, e só digo isto porque você... Espera, não faço nenhuma confidência que você até tem orgulho de dizer isto publicamente, não é? E cada vez que fala, até assume o seu estatuto de maçom e de ateu. E eu isso orgulha-me. Ora, porquê? Porque eu fiquei envergonhado que um dia o Rego, que era o mestre da maçonaria, chamou-me ao Barro Alto e disse: olha que hoje quero que tu venhas à sessão, mas eu não... A sessão de quê? É da loja, de uma loja, mas eu não sou da maçonaria. O que eu fui dizer? Conclusão. Fiquei a saber que era tradição à frente de um centro republicano e estar um quadro do Grande Oriente Lusitano. E eu imediatamente falei com o João Soares fez-me o favor para me passar, atenção, por opção minha. Eu antes fui estudar o que era a maçonaria e identifiquei-me mentalmente com a maçonaria. Por consequência, fui presidente do Centro Republicano Almirante Reis durante 13 anos e queria-vos dizer que assisti à simulação de um jogo de laranjinha que existe ainda hoje lá, no Centro Republicano Almirante Reis, onde a PIDE era completamente idiota, não tinham... sei lá, se calhar também iam para ali, quando acabavam a tropa, iam para ali como iam para a Guarda Republicana, iam ter um trabalhito, não é? Pronto, alguns, sobretudo os mais de cultura mais débeis, não é? Mas o hipótese, a PIDE estava sempre, a partir de 40 e tal, sobretudo com a criação do MUD em 45, não é? E com como é que chama, a não autorização da reunião no Centro Republicano, e o Castanheira, o presidente da direção na altura, autorizou-a e foi detido. A direção foi toda presa, não é? O que é que o MUD se constituiu em 45, veio a criar?
veio a criar um problema com o centro republicano quase em regime de permanência, porque a maior parte das vezes os operários da zona iam para o centro, para a parte recreativa, jogar às cartas, jogar às damas e outros jogar à laranjinha. Mas quando malta, ligada ao mundo da política, queria fazer reuniões, em vez de ir para a sala grande, onde a PIDE estava todas as vezes, e entrava e ia logo para a sala grande, iam jogar à laranjinha e faziam reunião atirando com as bolas de madeira, com tais tábuas de madeira, e a PIDE ali a escutar tudo, estão a perceber? E não, sem perceber nada, não é? Haviam 2 acessos. Era o acesso pelos 50, a chamada entrada formal, não é? E havia a entrada e a saída do proletariado, que era pelos 77 da Rua Terreirinho. Eles falharem algumas datas e nomes, epá, desculpem que eu estou um pouco já, perco de memória. Aliás, foi o ABC, o que me atacou mais foi precisamente a componente cognitiva. Mas fazia-se ali reuniões. Ora, eu decidi então fazer o estudo da Associação do Registro Civil e Lei de Pensamento e descobri uma outra coisa. E é isto que eu defendo nesta tese de doutoramento, não é? Coordenada pela minha querida amiga Maria Helena Carvalho dos Santos, a quem desejo rápidas melhoras, porque está muito bem. Fiz a tese e descobri, daí um dos capítulos ser direcionado para isso, tentei fundamentar documentalmente que, afinal de contas, quem preparou e levou à prática o regicídio foi precisamente a componente, ou a parte dos associados mais ligados ao chamado anarquismo intervencionista. Porquê? Consultei as atas todas e eu não vou ter tempo de ler citações do livro, não vale a pena, vou tentar dar-vos a conhecer de memória. No dia em que houve o regicídio, o Buissa, que era professor no Colégio Moderno, ninguém sabe disso. O Buissa era professor no Colégio Moderno. Não sei se na altura existia o Colégio Moderno. Não existia o Colégio Moderno, não. Não era o colégio, era o mesmo Colégio Moderno. Teria sido bom. Mas era professor primário. E o Costa era um vendedor, agora chama-se um nome pomposo de técnico de vendas, não é? E foram eles que levaram à prática, mas atenção, faziam parte da componente da chamada, como é que chama? O grupo dos intervencionistas, anarquistas, na Associação do Livre Pensamento. E levaram à prática isto, aparecendo como alternativa ao golpe de Estado que derrubaria o João Franco em 28 de fevereiro ou 29 de fevereiro de 1908, não é? E que, se de facto se isso acontecesse, já não se fazia o regicídio. Era a alternativa precisamente ao regicídio. Eu fiz um livro sobre as mortes que mataram a monarquia. Porque um dia, nos 100 anos das comemorações da passagem do regicídio, eu fui à FNAC e vi um conjunto de livros sobre o acontecimento há 100 anos. E comecei a consultar a bibliografia, alguns amigos meus, colegas, 2 de faculdade, e levavam à qualidade de criminoso, ou criminosos, não é? O Buissa e Costa, não é? Fazia o panegírico da família real de uma coisa que parecia ópio, parecia que estava a consumir ópio, não é? E eu, num ano, fiz um livro chamado As Mortes que Mataram a Monarquia. E tentei provar que os regicidas que foram para o Terreiro do Paço e saíram com as carabinas da Rua da Baixa, onde era a sede na altura da associação, durante o dia, isto tinham a consciência que podiam ser abatidos pelas balas realistas, não é? E como foram, é evidente, não é? E depois estiveram ali nos espaços perdidos da Câmara Municipal de Lisboa, às moscas, não é? Durante 4 ou 5 dias, sendo depois levados para a morgue do Hospital São José e depois enterrados clandestinamente durante uma noite no Hospital Oriental, era assim que era chamado, no hospital não, no cemitério Oriental, que é hoje o cemitério do Alto Nível. Ora, como é que eu provo, qual é a minha tese em relação ao comportamento da associação? É que, quando os regicidas foram abatidos, quem reivindicou o cadáver para lhe fazer o funeral foi a Associação Promotora do Registro Civil.
E foram falar com o diretor da morgue do Hospital São José. E o diretor, sim senhor, venham buscar às 8 da manhã os cadáveres. Os cadáveres tinham sido retirados durante a noite e colocados numa vala comum no cemitério, em 2 covões, no cemitério do Alto São João. E depois é a própria associação que solicita ao município de Lisboa, um talhão, comprou por 31.000, como é que chama? 31 escudo e 90 centavos, não é? O talhão, não é? Um talhão. Creio que na Rua 9, se a memória não me falha, não é? E um arquiteto da associação fez um projeto de arquitetura para neste talhão depositarem os corpos trasladados dos covões e colocando sobre os corpos um mausoléu. E esse mausoléu foi pago, não, a campa, ou o terreno foi pago com a subscrição de uma comissão que angariou esses fundos. Não é? Por isso o terreno ficou a ser pertença da associação. Não é? Foi registado em nome da associação. Quanto ao arquiteto, não é? Conseguiu conceber os elementos, edificando esse túmulo. Em 1945, se a memória não me falha, não é? Toda a resistência antifascista, resultante da dureza do regime aprovada em 1930, cuja Constituição Corporativista foi aprovada em 1933, a resistência direcionou-se todos os anos para visitas, romagens à campa dos regicidas. Ou à campa não, agora é um mausoléu, não é? E o Salazar, individualmente, estou na posse destes documentos, perguntou ao diretor do cemitério o que é que se passava. E disseram, são romagens ou regicidas. Então inventa aí qualquer coisa para tirar daí o mausoléu. Como aquilo estava ao lado do Isidoro Salgado, mais um vulto do Rio Pensamento, que ainda lá está hoje, o diretor do cemitério decidiu inventar que ia passar por ali uma rua e então levaram novamente as ossadas, os 2 regicidas, lá para a parte norte, não é? Para uma campa rasa também. Pronto, e onde existe ainda, e onde geralmente se faz as romagens todos os anos. Por isso, a Associação dos Registros Civis do Pensamento, não é? Ao reivindicar os corpos e os cadáveres tinham sido retirados pela noite, promoveram, passado 4 ou 5 dias, não haviam telemóveis, não haviam as comunicações que existiam hoje, colocaram cerca de 90.000 pessoas, passado 4 dias, numa romagem todo dia ao cemitério oriental. 90.000 pessoas, não é? Isso é muito, não é? Eu achei por bem, quando assumi a presidência do Centro Republicano, começar a pensar em recriar formalmente a associação. Primeiro tentei encontrar, com o apoio de alguém, do jurista, elementos que foram sócios da associação. Não consegui encontrar. Então fizemos uma. Fomos 3 amigos meus, o Fernando Garcia, a doutora de Medicina Maria Filomena Ramos e o Luís Vaz. Criamos outra vez a associação. E começamos então a fazer a romagem todos os anos ao Alto São João. Vocês não querem saber, passado tanto tempo, a que eu fui sujeito, porque nós fomos sujeitos, não é? Pela malta, sobretudo de estruturas mais que nos conformam com o pensamento crítico e livre de outras pessoas, não é? Pronto. E então, mas isso já passou. Eu passei também, há bem pouco tempo, para outro meu amigo, não é? A direção já não tenho saúde para isso, a direção da Associação do Livre Pensamento, não é? E fiquei apenas com aquela parte mais fácil, que é, durante 2 vezes por ano, fazer a Assembleia que aprova o plano de atividades e o orçamento. Hoje, a Associação tem 2 atividades todos os anos, que é precisamente a romagem ao Alto São João, à campa dos regicidas, e depois tem um outro papel que me chateia. Aliás, o meu querido camarada que está à frente da associação
é mesmo chato, não é? E então metralha às câmaras municipais com propostas de criarem crematórios a nível nacional para ocorrer precisamente a um drama que neste momento já é de saúde pública, não é? Bom, eu gostaria imenso que vocês, que alguém, o livro sobre o livre pensamento é este, não é? Mas tenho também um livro sobre o Palma Inácio e o golpe dos generais, porque passou pelo Chile, não é? Toda a organização da sabotagem dos aviões, não é? Que o Palma levou a cabo no âmbito do golpe dos generais em 1947, passou pelo Chile, não é? E o Chile porquê? Porque o irmão do Palma Inácio, Manuel da Palma Inácio, já falecido, morava mesmo ao lado, na Avenida Almirante Reis, assim, um bocadinho do lado direito. Mas tinha um prédio em nome de familiares que nunca fez o registro dele, não é? Na Rua dos Anjos. Pois o Palma Inácio, quando fugia, tinha ali um refúgio. Mesmo por cima, bom, era onde era o antigo Clube Recreativo dos Anjos. O Palma refugiava-se ali, não é? E a PIDE, claro, quando ele fugia, ele ia buscar o Manel, não é? Para obrigar a dizer onde é que o Palma está, não é? Ele não dizia, é evidente. Pronto. Mas também há outras conversas que já é depois do 25 de Abril, o Ayala, o Palma, o Eduardo Covas, um dos elementos que eu tive o privilégio de conhecer, e na altura o único que eu conheci vivo, envolvido na revolta dos marinheiros, no Largo do Rato, foi ali uma fuzilaria e ele foi um dos que safou e depois foi deportado para a Guiné, não é? E depois passou-se para Massachusetts e que, como presidente de uma associação pró-democracia em New Jersey, deu 25 mil reais, foi um dos primeiros subsídios para que o Galvão desviasse o Santa Maria, não é? O Galvão e os seus companheiros, não é? Desviasse o Santa Maria, não é? Pá, ouçam, tenho muitas histórias, não é? Mas sobretudo aquela que me levou a estudar o Palma Inácio, porque se eu não o fizesse, ninguém mais o fazia, porque são obras que são impopulares, o livre pensamento. Ainda hoje é crime falar nisto, não é? O Palma Inácio, ainda hoje vocês sabem o que é que as pessoas pensam, os mais velhos pensam do Palma, não é? Depois o Brito Camacho, não é? Que doou os seus bens às escolas republicanas, nomeadamente ao Centro Republicano Almirante Reis, não é? Doou todos os seus bens, não é? Partilhados por vários centros republicanos, que não chegaram a ser mas formalmente revertidos a favor dos centros, porque entretanto apareceu um filho, não é? Um filho legítimo, não é? Quando ele esteve em Torres Novas como médico militar. Eu não sei, pá, eu tenho presente sessões que me deram o prazer de me aproximar do meu querido e saudoso camarada Mário Soares, de quem tenho mesmo muita saudade, continuo a ter, não é? Mas o Mário Soares tinha também, João, não comece já a fofocar, deixe-me ser livre, não é? Mas o Mário Soares tinha de facto um suporte. Estava a falar com a minha filha aqui ao lado, pai. Na família, que era a Maria Barroso, aquela mulher eu adorava. Um dia eu fui lançar o livro, onde é que está? Está aqui, à Fundação Mário Soares, é este, O Golpe dos Generais, não é? E tenho o privilégio de ter o prefácio do Mário Soares, não é? É um privilégio. E o privilégio de ter o prefácio do António Arnaud, sobre o pensamento anticlerical de Brito Camacho, que era para ser feito pelo Fernando Val. Mas quando eu cheguei a Coimbra, para ir com o Arnaud a Coja, ele tinha sido internado naquela noite. Não é? Senão tinha um livrinho publicado. Não tem importância, mas são livros que as mortes que mataram a monarquia também é um crime. É que eu fiz uma obra em termos de mentalidade que entende a outra parte de quem matou. Não é? Epá, e que na altura as 90 pessoas, 1000 pessoas foram ao regicídio, à campa dos regicídios, tratavam como heróis nacional. E eu quis perceber porque é que um professor primário e um comerciante, não é? Durante o dia ousaram em prol daquilo que pensavam, não é?
irem ser fuzilados no treino de passos e ninguém passou o cartão a não ser eu. Claro que o livro esgotou, não é? As minhas filhas, quando eu morrer, que se quiserem, que editem outra vez. Mas eu... Luís, não quero de todo cortar o que estás a dizer. Claro, foi uma exposição absolutamente magnífica. Mas, não organizada, como sempre, mas eu, olha, falo assim, pronto. Mas nós, na verdade, tive Luís, o privilégio de ter Mário Soares e Maria Barroso, para mim, as minhas grandes referências da democracia portuguesa, não é? Epá, tanto numa instituição aqui mais acima do Chile, como no Centro Republicano, a fazer conferências e recitais de poesia maravilhosos. Boa tarde e muito prazer em estar com vocês. Pronto. Nós já falaremos seguramente numa segunda ronda. Eu queria passar a palavra ao João Soares. Aliás, a razão, para além de ser uma pessoa que muito estimo e que muito admiro, não é? E só essa seria já certamente uma das razões para ter connosco. A razão de o ter aqui connosco foi, eu estava a ler um livro muito interessante da Aurora Rodrigues sobre, que se chama Gente Comum, uma história da PIDE, que eu tenho aqui. E a partir de uma certa narração, a Aurora Rodrigues cita precisamente o João Soares dentro do cenário da Praça do Chile. Eu vou só ler aqui 2 parágrafos para situar e depois dar a palavra ao João Soares, está bem? Então dizia a Aurora Rodrigues o seguinte: havia sempre manifestações contra a guerra colonial no dia 21 de fevereiro, na Praça do Chile. Na manifestação de 73, a polícia carregou e nós, ou seja, eu, o João Soares e outro rapaz, de que agora não tenho presente o nome, que tinha perdido um sapato, escondemos-nos num prédio, perto da Praça do Chile. Tinha uns andaimes na parte de baixo, porque estava em obras. Íamos a subir as escadas quando demos conta que a polícia estava a entrar no prédio. Continuámos a subir até ao andar superior. E houve uma senhora que abriu a porta e percebeu tudo. Mandou-nos entrar e, muito de repente, põe a mesa. Põe assim umas coisas em cima da mesa e diz: se eles chegarem, estão para os anos do meu filho. Eles não chegaram, não bateram à porta. Tínhamos uma cara afogueada. Não iríamos enganar ninguém. Mas o espírito que as pessoas tinham, esta reação impulsiva da senhora. Podia ter-nos mandado embora, mas não. Pôs umas coisas que tinha à mão em cima da mesa, para fingir que era uma festa. Depois, para sairmos, como o outro rapaz tinha perdido o sapato, a senhora atou-lhe ao pé um pano branco, para parecer uma espécie de ligatura que tem o pé partido. Claro que qualquer polícia que olhasse atentamente veria que não era, mas conseguimos sair sem que nada acontecesse. Isto era tudo muito ingênuo, mas muito generoso. Bom, eu não sei se essa história, João Soares, é toda verdadeira, mas é uma história deslumbrante. Eu gostaria que nos contasse um pouco desta memória e das memórias, sobretudo, da Avenida Almirante Reis e se sim ou não tu ias, na altura eras muito pequenino, não é? Na altura do general Humberto Algado, mas se ias com o teu pai ao Alto São João e quais eram as memórias dessa época? João? Bem, eu agradeço o convite e evidentemente vou tentar ser breve, seguindo aliás o exemplo dos oradores que me antecederam, que primaram pela brevidade, com que fizeram as suas exposições que nos deslumbraram a todos. E talvez com notas mais pessoais, porque o Francisco Bairro Rui fez uma intervenção muito boa, que deu a noção do que é esse eixo, que é um dos principais eixos da cidade de Lisboa e talvez um dos mais populares também, porque em contraste com o eixo da Avenida da República e a Avenida da Liberdade, que são claramente mais burgueses, o eixo Almirante Reis Rua da Palma é um eixo muitíssimo mais popular, operário, etc. E daí a sua tradição profundamente anarcossindicalista, a partir do final da monarquia, e libertária, também na componente maçónica, etc.
Eu fui editor e amigo do Emílio Santana, editei umas memórias dele, e portanto ele fala também muitas coisas que se passaram por ali e que já foram aqui referidas, nomeadamente pelo Luís Vaz e sobretudo pelo Francisco Pairrão Ruivo, que tem a ver com essa tradição anarcossindicalista, também muito entremeada com os centros republicanos e com a Escola Oficina número 1. O Emílio Santana foi aluno da Escola Oficina número 1. Há aí uma componente que o Aquilino avô também é um elemento, porque há uma componente que tem que ver com essa tradição libertária e republicana radical que está presente na história desse eixo da Avenida Almirante Reis, com, evidentemente, depois como disse o Aquilino, com esses afluentes que desaguam na Almirante Reis. A Moraes Soares é um afluente muito importante, justamente por causa da romagem tradicional do Alto São João, do 5 de outubro. Eu não tenho memória de 58, eu sou da colheita de 49, que é uma colheita já da primeira metade do século passado, mas apesar de tudo não dá para ter memória do que se passou em 1958, a não ser uma memória indireta, que era contada em casa, etc. Agora, não cheguei a conhecer pessoalmente o Delgado, curiosamente não aconteceu, mas conheci uma boa parte das pessoas que estiveram na campanha de Delgado, a começar pelo meu próprio pai, evidentemente, os meus próprios pais, evidentemente, mas depois todas as outras grandes figuras, desde o António Sérgio até ao Jaime Cortesão, passando pelo Aquilino Ribeiro, e, enfim, mais uma série de outros que estiveram aí com um papel decisivo nessa candidatura que de facto foi uma reviravolta completa na forma de fazer política de oposição em Portugal. Aliás, devo dizer que conheço 2 ou 3 episódios que têm a ver com pessoas que estavam muito ligadas à Avenida Almirante Reis, em alguns casos viviam mesmo na Almirante Reis, já foram referidas aqui de passagem por Luís Vaz. Há um primeiro que eu gostava de invocar, que é cuja memória eu queria invocar, que é o capitão Carlos Viana. Depois foi promovido a coronel, tinha sido metido pelo Estado Novo, evidentemente, entrou em praticamente todas as tentativas revolucionárias contra o Estado Novo, teve um papel muito importante na junta revolucionária durante a Revolta da Madeira, mas já tinha tido no 7 de Fevereiro, que é a primeira revolta, o 3 de Fevereiro no Porto, 7 de Fevereiro em Lisboa. Os portugueses gostam sempre de acentuar que o 7 de Fevereiro, aquilo que nós chamamos o 7 de Fevereiro, é a Revolução do Arrependimento, por não termos saído também os lisboetas a 3 de Fevereiro, e teve em todas. Acho que a última vez já é depois de Beja, que ele ainda é preso, já tinha 80 anos e os filhos disseram, com 80 anos vá-se embora para casa. A gente já não o prende mais uma vez. O capitão Carlos Viana, portanto, é um homem que vivia na Almirante Reis. O Luís Vaz sabe dizer melhor, é quase em frente à Igreja dos Anjos, num prédio de Revechão em primeiro andar. Eu fui lá variadíssimas vezes e tinha um escritório ali próximo do Centro Escolar Republicano Almirante Reis, que era um escritório onde ele tinha os mais diversos rendezvous de conspiração política, mas também manteve rendezvous amorosos até próximos dos 80 anos de idade, com várias histórias picarescas que não seriam para contar aqui, dada a natureza da entidade promotora e a dignidade que tem que ter estes debates e estas tertúlias. Mas, só para perceberem o papel que o Coronel Viana, que aliás foi quem me introduziu na maçonaria, eu de facto fui quem levei para a maçonaria, fui o padrinho do Luís Vaz na maçonaria, mas quem me levou a mim para a maçonaria logo a seguir, em 74, foi justamente o Coronel Carlos Viana. É o homem, a casa de quem? O general Humberto Delgado, chegado a Lisboa na véspera da tentativa revolucionária de Beja, vai procurar um contacto para poder encontrar o Manel Serra, que estava no interior, com o mandato dele e do Henrique Calvão. Aliás, tinham sido 3 os que tinham entrado, 2 deles, entretanto, refugiaram-se em embaixadas e foram-se embora. Quem ficou foi o Manel Serra para fazer a tentativa revolucionária de Beja, e ele foi o civil que teve o papel mais importante na Revolução de Beja, em paralelo com, no plano militar, o Varela Gomes. Foram, aliás, os 2 que foram condenados a penas mais severas no processo de Beja. Mas o Delgado, que não sabia exatamente o que é que se ia fazer, mas tinha confiança na capacidade revolucionária do Serra e na capacidade mobilizadora do Serra, mas não tinha contactos nenhuns. Instala-se numa pensão. Aliás, ele depois publicou um livro
em que faz referência a essa sua entrada clandestina em Portugal com a sua companheira e secretária, era Jair Campos, depois seria assassinada em 1965 em Vila Nova de Alfresno, mas ele publica fotografias a ler o Diário de Notícias na Avenida da Liberdade, que ele estava numa pensão, salvo erro, na Alexandre Plano, próximo da Avenida da Liberdade, e portanto fez gala de coisa que, aliás, a Pinto não lhe deve ter perdoado até o ter conseguido matar. Mas o Delgado, completamente sem contactos, vai falar com o Vilhena, que era o contacto mais seguro que ele tinha, e portanto foi ao Almirante Reis falar com o Vilhena, e é o Vilhena que faz o contacto com outra pessoa que foi referida aqui também de passagem. Foi um grande resistente, começou por ser um jovem comunista, contemporâneo do Álvaro Cunhal, das Juventudes Comunistas, que é o Adolfo Ayala, e que foi depois exilado longo período em França, e que é o Ayala que leva o Humberto Delgado a Beja, na noite de 31 para 1 de janeiro, que era a noite da tentativa revolucionária. Quando eles chegam a Beja, já o quartel estava cercado. E a tentativa já tinha falhado. E depois o Ayala consegue uma casa de uma pessoa amiga no Alentejo, onde o Delgado fica escondido durante uma semana e depois consegue levá-lo pela fronteira norte para ele fazer uma saída clandestina de Portugal. E depois o próprio Ayala acaba por ter que ir para o exílio, aliás também com por exemplo, um homem que teve um papel muito importante e também morou ali relativamente próximo, não nessa fase, que foi um homem também muito importante no Partido Comunista e depois em toda a oposição antifascista, nomeadamente nos que se refugiaram na Argélia, que é o Fernando Piteira Santos. Ainda há 2 dias, a viúva dele, a Stella Piteira Santos, apareceu num programa interessante sobre as mulheres na resistência, mas infelizmente já com muitas lacunas de memória na altura em que foi filmada, mas não deixou de fazer um depoimento interessante e falou também deste período e do papel que quer o Vilhena, quer o Ayala tinham tido no apoio à tentativa revolucionária. Portanto, isto também tem muito a ver com o Almirante Reis. O Emílio Santana também me falou de variedíssimos episódios, com gente ligada aos movimentos anarcossindicalistas, e naquele eixo do Almirante Reis, da Moraes Soares, etc., e de toda aquela zona. Há ali uma outra coisa que ainda não foi referida e que para a minha geração é também muito importante. Tem que ver com a Boémia, mas não só, que é a cervejaria Portugália. A cervejaria Portugália, que hoje está, penso que decadente, nem sei se não estará fechada, mas está para ali um projeto imobiliário, etc., mas é capaz de ainda estar a funcionar. A cervejaria Portugália era um ponto de encontro muito importante para toda a estudantada e não só, que vivia os vários locais de referência da Almirante Reis em termos de oposição à ditadura. E, portanto, era normal que depois das reuniões do técnico até às tantas, e o técnico de facto era, como disse o Francisco Pairron Rui, um grande bastião. O técnico, eu penso que a PIDE nunca assaltou diretamente à Associação de Estudantes. A associação era a mais forte de todas as associações do movimento académico em Lisboa. E o técnico tinha quase um estatuto próximo de território libertado, porque passavam-se coisas, tinha um aparelho gráfico onde se imprimiam as mais diversas coisas. Houve inclusivamente um secretariado de informação e propaganda dirigido por João Crisóstomo, que já morreu, que era a referência gráfica em tudo o que era preciso imprimir, papéis clandestinos, etc. E o técnico teve um papel pioneiro, nomeadamente no turismo estudantil, nas cantinas de direta responsabilidade das associações académicas e na influência que os vários movimentos políticos de esquerda e de extrema esquerda, também já foram aqui referidos, tiveram a partir dos meados dos anos 60 e que disputaram com o PC o controle das associações de estudantes que eram partilhadas entre as várias forças de oposição à ditadura. Mas o técnico era de facto uma coisa única. Eu lembro-me que a partir dos anos, eu entro para a faculdade no ano em que entrou o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que é 66, 67, e a partir de 68 eu já vinha organizado do movimento estudantil dos liceus, uma coisa chamada a Comissão para a Associação dos Liceus, as reuniões da Associação dos Liceus, que não tinha estatuto legal, ao contrário das associações académicas, da maioria das associações académicas de Lisboa, também tinham lugar no técnico, era o sítio onde se marcavam reuniões.
E depois as reuniões da RIA, a partir dessa época, e fiz parte também de uma direção de direito, que era uma direção unitária, onde havia várias correntes políticas, onde o PC tinha um grande peso, mas também depois aquilo que veio a dar o MRPP, também teve aqui um papel muito importante na viragem, nomeadamente nas manifestações que se fizeram na zona de Almirante Reis, e tudo isso se fazia muito com o apoio técnico e logístico técnico. Houve inclusivamente um seminário de estudos associativos nos anos 60, onde estiveram algumas das grandes figuras do movimento estudantil dessa altura, desde o Arnaldo Matos até ao Jaime Gama, ao José Luís Nunes e aos tipos ligados ao PC, o Alberto Costa, que depois foi ministro da administração interna do governo do Partido Socialista. Toda essa gente passou sempre por técnico, e o técnico era a grande referência. Para dar um exemplo que faço ao paralelo, Direito também tinha uma associação académica, que tinha instalações bastante boas, tinham sido feitas de origem para a associação académica, depois no final, já no período marcelista, foi transformada num quartel dos gorilas, e eles fecharam pura e simplesmente a associação académica, na faculdade onde se ensinava o direito, e o respeito pelas regras constitucionais, nomeadamente o artigo 8º da Constituição de 33, previa todas as liberdades, mas depois eram regulamentadas numa legislação à parte, e portanto eles fecharam a associação académica e transformaram no quartel de gorilas. Mas quando a associação não estava fechada, a faculdade fechava ao fim da tarde, ao início da noite, e portanto já não havia associação, portanto não havia acesso às salas. O técnico era a única que estava a ver onde se podia ir a qualquer hora da madrugada. E de facto foi sempre um alfobre do movimento estudantil e dos vários quadros políticos que entretanto foram surgindo. Alguém referiu também as manifestações que tiveram lugar a partir dos finais dos anos 60. É verdade, quer dizer, houve uma paragem nas manifestações de rua em Portugal e na oposição à ditadura, depois no refluxo do que foi o 1º de maio de 1962. Foi um pico do movimento operário, mas também com o apoio, claro, do movimento estudantil, e com a crise académica de 62, etc., ainda houve algumas coisas até 65, e depois há uma paragem, isso corresponde à minha chegada à faculdade. Portanto, eu lembro da primeira manifestação de rua que fui, não foi no eixo de Almirante Reis, foi na boa hora, quando foi julgado José Luís Saldanha Sanches, que é um homem que depois de cumprir 6 anos de pena em Peniche, para onde entrou como quadro do PCP, não tinha falado e tinha tido um comportamento absolutamente exemplar, mas onde sai em ruptura com o PC e onde assume o seu esquerdismo. E lembro-me dele me ter contado isso no técnico, eu disse, não me contes essas coisas, porque eu não preciso, não devo saber, mas eu tenho confiança em ti. O José Luís Saldanha Sanches, que depois acaba por aderir ao MRPP, que era o movimento que aparecia mais vigoroso em termos da prática de rua e da prática da agitação pública, nomeadamente das pinturas de paredes e os panfletos e os manifestos. O José Luís Saldanha Sanches dá muito mais que o Arnaldo Matos, que é o fundador do Fernando Rosas, dá um tónus completamente diferente ao movimento estudantil e ao movimento oposicionista mais jovem, não é? E, portanto, é a partir, digamos que da manifestação que já aqui foi referida, que teve lugar em fevereiro ou março de 1968, acho que foi o Francisco Bairro que falou dela, que é a manifestação que é convocada pelos comitês Vietnã. Foram uma ideia que o Amadeu Lopes Sabino trouxe de uma ida à Inglaterra e que passou a um conjunto de pessoas que organizavam os comitês Vietnã, de onde viria a sair depois, mais tarde, a esquerda democrática estudantil, que acabou por estar na origem do MRPP, e onde confluem também as pessoas que fizeram parte dos estudantes da vaga que foi presa pela PIDE em 1965, fazem parte o Alfredo Caldeira, o Fernando Rosas, o Filipe Rosas e uma série de outros estudantes que foram presos nessa altura, e alguns dos quais depois também vão ainda mais para a esquerda e acabam por entrar nessa movimentação. A manifestação de 68 é uma manifestação que começa em frente à Embaixada Americana, que era no Duque Lolé, eu por acaso fiz o percurso todo, e que termina na Almirante Reis, justamente. Aí já uma homenagem ao eixo da Almirante Reis. Alguém estava a falar
do enterro do Ribeiro Santos, que eu era amigo, também posso falar, também houve uma manifestação que foi até ao final da Almirante Reis, no dia do enterro do Ribeiro Santos, e também a Racoda do Polé acabou por desaguar na Almirante Reis, que era no fundo, ou se desaguava na Avenida República, ou se desaguava na Almirante Reis. A Almirante Reis, apesar de tudo, era mais simpática para a esquerda revolucionária do que propriamente a Avenida da República, tão burguesa e tão cheia de lojas tão requintadas. Mas eu ia dizer que a manifestação contra a Guerra do Vietnã, que era só um pretexto, que era no fundo uma manifestação contra a Guerra Colonial em 1968, meu pai estava preso e nesse ano até foi deportado com residência fixa para São Tomé, mas também desagua na Almirante Reis. E quem foi preso na Almirante Reis nessa tarde foi um homem do teatro, que é um homem absolutamente notável, que eu tenho o privilégio de ser amigo, e que continua a fazer um trabalho notável à frente do Teatro da Politécnica. Ainda ontem estreou uma peça em Porto Alegre e continua a fazer peças lindíssimas aqui em Lisboa. Vale a pena lá ir, e também não é no eixo da Almirante Reis, é na Escola Politécnica, onde era a antiga Associação Académica de Ciências, da Faculdade de Ciências, que é o Jorge Silva Melo. Jorge Silva Melo foi preso justamente no final dessa manifestação, em 1968, contra a Guerra do Vietnã, que era, no fundo, uma manifestação contra a Guerra Colonial. Portanto, já falei de meia dúzia de pessoas. A Portugália, a cervejaria Portugália, era um ponto de encontro, Lembro-me de, nessa altura havia a prática de não havia cartazes, agora também já não há cartazes, mas havia uma prática que era, digamos que, iniciática, que não tinha que ver com a maçonaria, que era pintar nas paredes os mais diversos slogans. Alguns, infelizmente, e eu dizia aos meus amigos esquerdistas que eu nunca fui esquerdista, fui e sou aquilo que continuo a ser, que é um modesto social-democrata. Como diziam os meus amigos maoístas, um recuado social-democrata, continuo a ser um recuado social. Mas também fiz as minhas pinturas nas paredes e levei as minhas cacetetadas no Alto de São João. Eu lembro que o Duarte Teves e eu uma vez levámos umas cacetetadas grandes a seguir ao 5 de outubro no Alto de São João. Aquilo é, digamos, quase que um ritual. Aquilo deve ser, eu não sou crente, portanto não sou agnóstico, sou mesmo ateu, mas aquilo deve ser o equivalente da água benta para quem é benzido, não é? As cacetetadas da PSP ou da PID no Alto de São João a 5 de outubro. Mas estava a dizer que havia ali outra coisa que também merecia ser referida, foi referida de passagem por Francisco Bairrão Ruivo, e estou-me a alongar quase tanto como o Luís Vaz. Não estou a falar tanto do regicídio, mas estou-me a alongar para ver se depois também terminamos isto, que é o cinema. Francisco Bairrão Ruivo falou, e é verdade. O Império, para já, era um cinema, foi a partir de certa altura um cinema de referência para o novo cinema português. Criou, inclusive, agora está nas mãos de uma dessas igrejas, Manás ou Lourdes ou não sei o quê, bem, mas criou inclusivamente um estúdio, uma sala-estúdio em cima, que correspondia a uma parte do espaço do foyer do segundo balcão, onde se viram os grandes filmes do cinema português, do novo cinema português, do Fernando Lopes e do Paulo Rocha, etc. E, portanto, o cinema teve sempre alguma importância, e também o teatro, na Almirante Reis, porque havia um outro teatro mais abaixo, onde depois o Vasco de Morgado transformou num teatro Laura Alves, onde eu também posso contar uma história divertida para terminar, que eu vivi pessoalmente lá, mas o eixo dos cinemas teve uma certa importância. E havia um outro cinema que depois se transformou num cinema de filmes pornográficos, que foi mostrado nas imagens que o Aquilino mostrou, da Almirante Reis, que era o Lis, que era numa esquina, e era um cinema até arquitetonicamente muito interessante, depois degradou-se. Mas a minha ligação com o cinema, a partir dos 15, 16 anos, quando estava a terminar o liceu, fez-se através do Cineclube Universitário, que foi uma grande referência para gerações e gerações, mesmo para gerações anteriores à minha, poucas, mas sobretudo para as gerações posteriores, e que foi sempre dirigido por gente de esquerda ligada também com a paixão do cinema. Estou-me a lembrar do meu amigo António Dias, que morreu há 2 anos, que foi também um grande combatente contra a ditadura e foi um diplomata português de grande nível, também foi dirigente do Cineclube e falava sempre com grande saudade. E o Cineclube tinha como cinema de referência, onde passava todas as semanas um filme, todas as semanas durante o período das aulas, durante o período escolar, era um cinema que a fachada ainda está mais ou menos intacta, que é o Império.
que é uma daquelas ruas paralelas à Almirante Reis, do lado esquerdo, quem desce, logo ali a seguir à Praça do Chile. Eu não sei como é que se chama aquela. Francisco Seixas. Francisco Seixas, eu também ia dizer Francisco Seixas, pois. E aí o Império foi uma referência fantástica. Portanto, tudo isso também ali muito na órbita da Portugal e etc. O outro teatro que havia cá embaixo, que depois acabou por ter o nome da Laura Alves, que acho que foi o Vasco Morgado que o comprou, o Vasco Morgado pai, claro, o grande homem do teatro, etc. E pôs o nome da mulher dele, que era Laura Alves, que foi uma grande atriz e muito popular atriz nos anos 60 e até mesmo no início dos anos 70. Lembro-me que a certa altura, um pouco antes do 25 de Abril, já na fase claramente do Marcelo Caetano, deve ter sido na fase da arranque do Marcelo Caetano, o Leão de Castro, que foi um grande editor e que eu era amigo, era também grande amigo do Adolfo Ayala, que falámos há pouco, e seguramente conhecia também bem o nosso referido capitão Carlos Vilhena e a sua mulher. O Leão de Castro fez uma edição completa das obras do Rodolfo, em que havia uma peça de teatro que era salvo erro a Forja. E os tipos autorizaram que um grupo de teatro, não sei se foi o grupo de Campolito, agora não quero ser inexato, eu gosto de matéria de facto de ser rigoroso, mas um desses grupos de teatro, os primeiros dessa altura, representou a Forja nesse teatro que já tinha o nome Laura Alves, mas que teve um nome, o Luís Vaz é que deve saber como é que se chama, é um teatro a seguir à garagem, àquela garagem bonita, arquitetónica do lado direito, como é que se chama? Em frente ao que é hoje a sede do PSR, agora aquilo é salvo erro. Não, chamou-se Laura Alves, mas antes chamava-se, não sei se era Rainha do Rex. Não, era um cinema. Cinema Rex. Não, o Cinema Rex é o tal da esquina que eu falei há bocado. Ou Lis, esse era o Lis. Não, mas eu sei, o nome do teatro é relevante, era um teatro com uma plateia razoável, um pequeno, acho que tinha um pequeno primeiro balcão, mas há uma cena fantástica que é o Leão de Castro vai ao palco no fim do primeiro ato, era o Rodolfo, portanto aquilo estava cheio de gente que se opunha à ditadura e tinha havido talvez um consentimento para apresentar a peça, mas não mais que isso. E evidentemente faz como editor, mas preocupado também com as vendas, faz a propaganda dos livros que estavam à venda no foyer, dizendo, tal, compra e tal, porque isto é uma edição, e finalmente conseguiu-se editar a obra completa do Rodolfo, e depois faz um agradecimento ao Marcelo Caetano. Mas um agradecimento relativamente comedido, mas que era evidentemente desagradável para as pessoas que ali estavam, porque parecia uma coisa, agradeço ao Sr. Presidente do Conselho, o professor Marcelo Caetano, ter permitido que esta edição se fizesse. Bem, e lembro-me perfeitamente, é uma das memórias mais primeiras e mais vivas que eu tenho, de José Carlos Davis dos Santos, que eu sabia que existia, mas conhecia só muito de longe, tinha visto Monte Carlo uma ou duas vezes, subir ao palco e dizer o Leão de Castro, que vai agradecer a quem quiser, eu nem posso dizer as palavras que ele disse, que isto foi, vai agradecer a quem quiser, fala-me dos pés, fala-me dele, não sei quem, a quem quiser, nós não continuamos nesta sala. E saímos uma série de pessoas atrás do Mário Santos cá para fora, apesar daquilo ser um bocado desagradável para o Leão de Castro, não era mau homem, também foi um grande combatente, antifascista, não sei se viveu no eixo de Almirante Reis. Portanto, há assim muitas coisas que têm a ver com Almirante Reis e com muita gente que por ali passou. Há bocado estava a falar também a seguir à morte do Ribeiro Santos, que foi de facto uma viragem muito grande na oposição estudantil à ditadura e deu uma grande força aos movimentos mais radicais, nomeadamente ao MRPP, que ele estava ligado, e justamente com o contributo, para mim é indiscutível, que o Saldanha Sanches deu, no sentido de virar o movimento estudantil das associações de estudantes para a rua e da papelada para a ação prática, quer dizer, a grande reviravolta nas ações de rua ao nível das pinturas de murais, etc., e das manifestações, num modelo que veio, em larga medida, inspirado no que tinha acontecido na Espanha dessa época, porque o movimento estudantil
e os movimentos esquerdistas da Espanha dessa altura já tinham essa prática de fazer pequenas manifestações de 50, 60 pessoas, que eram prevenidas em boca a orelha, que não eram convocadas com manifestos públicos e, portanto, que evitavam que a polícia soubesse onde é que as manifestações iam decorrer. E os MRs acrescentaram isso, o uso intensivo dos sprays que começaram a aparecer para pintar paredes e para pintar elétricos, etc. Eu fui a várias, porque eles tinham boa relação comigo, eu tinha boa relação, eu achava sempre completamente estúpidos a maior parte dos slogans, porque eu via as pessoas completamente banzadas que não conseguiam perceber o que é que aqueles gajos estavam a correr ali riscos elevadíssimos, e alguns pagaram um preço muito elevado, como é o caso de Ribeira Santos, estavam a dizer, e diziam, mas o que é que eles estão a gritar? Eles gritavam, viva a luta popular, Mao Tse Tung, e as pessoas não percebiam o que é que aquilo queria dizer, depois faziam umas siglas nos elétricos, limitem-se a meter liberdade, limitem-se a meter fim da guerra ou coisas desse tipo, mas nunca foi possível converter. E já agora mesmo para terminar, lembro-me de um outro episódio que tem a ver com o próprio dia 25 de Abril. Hoje estamos a 24 e que eu vivi diretamente. A minha tia, uma das minhas tias maternas, o Luís Vaz é capaz de a ter conhecido, que era a mãe do Mário Barroso, da Graça Barroso e do Eduardo Barroso, meus primos, só a Graça é que já não está viva. A minha tia era analista química, engenheira na Covina, e levantava-se muito cedo. Nós sabíamos que a Revolução estava para ocorrer, depois do 16 de março era inevitável, e havia alguns contactos através da República, etc. Mas a minha tia tinha que se levantar muito cedo para apanhar na Escola Politécnica um autocarro que ele levava para a Covina, que era na Póvoa de Santaria. E às 5, 6 da manhã telefona para a nossa casa a dizer: a Revolução está na rua, porque estava a ouvir a rádio e estava a perceber os movimentos quando apanhou o autocarro para ir para Santaria da Azóia. A minha irmã e eu, que estávamos sozinhos em casa, o meu pai estava no exílio e a minha mãe estava lá com ele em Paris, levantámos-nos, metemos-nos no carro e fomos para a República. Portanto eu assisti àquilo tudo ali. A República foi uma espécie de quartel-general das pessoas da oposição. Esteve lá o Usanha, esteve lá o Sousa Tavares pai, e o Sousa Tavares filho também. Esteve lá o Manel Serra, que tinha saído da cadeia pouco tempo antes, esteve ali toda a gente a entrar e a sair dali. E eu, entretanto, descobri um bom amigo, que já morreu também, que era um homem da minha geração, que era o Pedro Palhinha, que aliás depois foi presidente do Entreposto, era um homem de uma família com dinheiro, mas que foi um homem que foi um esquerdista, foi um tipo que foi preso várias vezes e que ligado ao MR, e nunca disse uma palavra à polícia e foi muito torturado. E tinha a mulher dele da altura também presa nessa altura. E nós andámos a manhã toda ali na zona da Baixa, nomeadamente na Rua da Misericórdia, na Rua do Alecrim, a fazer contactos com os militares, assistimos à cena dos guardas republicanos, etc. Mas depois, curiosamente, aquilo estava a correr bem, eu vim pôr a minha irmã a casa e decidimos os dois, porque ambos tínhamos sido dirigentes estudantis em Direito, o Palhinha e eu, de passar pela faculdade. Bem, já lá não estavam os gorilas tinham desaparecido no dia 25 de Abril, estava o Félix, que era o contínuo, que era da PID, que era informador da PID, mas não havia movimento e tal, e então o Palhinha já tinha aquelas ligações com aquilo, eu também andava bem com eles, eles tinham confiança em mim, disse: vamos passar pelo Cineclube, e há bocado o Francisco Pairro referiu isso, que era mesmo num daqueles prédios que ainda lá estão, no último andar, era uma daquelas, um T1 ou um T0, no último andar de um dos prédios em frente à cervejaria Trindade. Fomos passar porque ver quem é que lá está e tal, porque havia umas manifestações, ele dizia: eu tinha sido convocado para ir para a Amadora para umas manifestações, mas de facto não faz nenhum sentido ir para a Amadora. Quem é que lá estava? Eu acho que estava lá a Aurora. Eu acho que a Aurora já não estava presa nessa altura, e estava lá a Maria José Morgado, que aliás no outro dia deu uma belíssima entrevista na RTP, das melhores que eu já lhe vi, porque já tive algumas que não eram boas, e está em grande forma. Mulher, que depois foi mulher de José Luís Aldeia Santos, nessa altura já era namorada dele. E eles controlavam, o MR controlou nessa fase que antecedeu o 25 de Abril, até o 25 de Abril, controlou o Cineclube. O PC e os independentes que lá estavam
perderam o controle e, portanto, eles entraram e tomaram conta do cinema. Como aconteceu com o Cineclube, uma coisa parecida com o que tinha acontecido com o Tempo e o Modo. E eu lembro, portanto, dessa memória de, às 2 da tarde de 25 de abril de 1974, termos estado o Pedro Palhinha e eu a dizer à Maria José Morgado, acho que era a Aurora Rodrigues também, posso lhe perguntar um destes dias, quando a vir, a dizer-lhes, não vão para a Amadora, porque é que vocês iam distribuir comunicados para a porta da Sora FM, comunicados do MR. O MR, aliás, no dia 25 ou no dia 26 fez um comunicado em que dizia que o golpe se calhar era pior que a ditadura fascista que estava antes. Atenção, também é bom não esquecer essas coisas, apesar de ter tido um palmarés do ponto de vista de combate, e nós dizíamos, venham para a Baixa, para a pequena Baixa que está a passar tudo, nós estivemos lá, e depois nós fomos para baixo e acabámos por conhecer o Salgueiro Maia no Largo do Carmo, e foi um dos dias mais bonitos que a minha geração viveu. Pronto, e por aqui me fico. João. Espalhámos-nos todos muito nos tempos. Não, mas as coisas João, são inevitavelmente assim, e a riqueza dos vossos testemunhos são muito bons e são extraordinários. Dizer só, nós já ultrapassamos largamente aquilo que o prazo e o tempo tinha sido proposto. Dizer só 2 ou 3 achegas. Há pouco o João referia o Jorge Silva Melo. Isso é citado naquele vídeo do itinerário que suporta esta conversa e que amanhã passará novamente às 5 da tarde na EGEAC, nesta página. Mas dizer-vos que a primeira peça da cornucópia, que foi precisamente fundada pelo Jorge Silva Melo e o Luís Miguel Sintra, foi passada no Teatro Laura Alves em outubro de 1973. Era o Misantropo, ou Tribiliário Apaixonado, uma peça do Molière, que é passada precisamente aqui na Rua da Palma. Diz João? Não, no Teatro Laura Alves teve outro nome antes, não sei se foi a Rainha Dona Amélia. Há uma outra pessoa que eu queria referir, também me deu muitas referências, de quem eu fui muito amigo, também fui editor dele, foi o Mário Cesarini, porque o Mário Cesarini nasceu na Rua da Palma, e nasceu na Rua da Palma, que depois não era retilínea quando chegava ao Martim Muniz, que era a zona dos Ourives. O pai do Mário Cesarini era Ourives. E, aliás, há um filme do Miguel, não lembro do apelido dele, que fez um filme fantástico, biográfico sobre o Mário Cesarini, com ele ainda vivo, fala disso, etc., da relação entre a irmã dele, e eu conheci bem a irmã, e o Mário também tinha muitas histórias ali também. Mas precisamente o Mário Cesarini tem uma geografia sentimental que se mistura muito com o eixo Almirante Reis. Aliás, também é citado neste... Porque ele viveu, eu não sei se ele não nasceu mesmo ali. Sim. Eu lembro quando estávamos a fazer na autarquia, eu tinha algumas responsabilidades, estávamos a tentar recuperar o Martim Muniz, em parte recuperou-se. O Mário Cesarini foi lá várias vezes comigo, ver as obras, etc., e falou-me disso, dessa memória que tinha. Mas aliás, há um café que é simbolicamente muito importante aqui no eixo, que é o Irmínios, o Café Irmínios, que não há qualquer... Esse é ao pé de onde morava o Adolfo Ayala, é aquele naquela ruazinha que desagua na Almirante Reis, não é? Havia ali um café de tertúlias, como é que se chama, Luís Vaz? Ribatejano. O Ribatejano. Não, mas há uma outra referência que eu acho que vocês punham num papel que eu li, ou num texto que eu li, que também é muito importante, que também faz parte do itinerário boêmio de Almirante Reis, do eixo de Almirante Reis, Rua da Palma, que é o bolero cá em baixo. O bolero, sim, absolutamente. É o símbolo máximo de uma certa decadência. Mas o bolero simbolizar no Luís Pacheco. Sim, é o Cardoso Pires. Eu ainda fui ao bolero. O Cardoso Pires tem uns textos lindíssimos do bolero, que são coisas... Aliás, o bolero tinha uma coisa muito engraçada, que era uma orquestra de músicos cegos. Era uma coisa... o bolero era indescritível. Vocês não podem. O bolero acho que resistiu até ao 25 de Abril. Ainda se manteve a funcionar até ao 25 de Abril. O bolero também merece um texto, se tu estás a trabalhar. Vale a pena fazer... Eu não quero dar-me como exemplo, mas quando estava na Câmara,
fizemos umas coisas que eram Lisboa porta a porta, com pequenas coisas, com muita imagem, e vi que vocês têm imensa imagem, e percebi que o Francisco, que eu já tinha ouvido referências, simpáticas, claro, também tem um levantamento vasto destas coisas todas. Valia a pena fazer pequenas edições, e em papel. A geração do papel continua a ter uma certa importância, não é? Não é só no digital, embora isso possa ter uma tradução digital. Mas este eixo é um eixo, de facto, muito interessante. É muito rico e muito apaixonante. Eu, para terminar, queria dar um minuto ou dois ao Francisco e ao Luís Vaz, mas para rematar, dizer-vos de facto que a boémia, não só a boémia criativa, que está muito, digamos, personalizada em personagens e em figuras tão maravilhosas como Mário Cesarini, no caso do Café Hermínios, mas há realmente uma boémia oposicionista que se destaca muito nos cafés de Almirante Reis. Francisco. Eu tinha, para além do que eu disse, eu teria quase tanto ou mais que deixei por fora. Pronto, mas para finalizar, cumprimentar aos três, ao Luís, ao João e ao Aquilino e à GEAC por este momento. E relativamente às fotografias, é importante referir que as imagens que eu usei são do Arquivo Municipal de Lisboa, que é precisamente na Rua da... se não estou em erro, da Torre do Tombo, da Fundação Mário Soares Maria Barroso, da Efêmera do Pacheco Pereira, de um livro muito interessante sobre o ativismo estudantil no Instituto Superior Técnico, da Luísa Tiago de Oliveira, não sei se conhecem. Eu retirei aquelas imagens da polícia à volta do técnico e daquele fotógrafo, o Gerald Bloncourt, o franco-haitiano, que também tem umas fotografias. Bom, haveria muito mais para dizer, eu só... a propósito do Manuel Serra, eu também encontrei aqui nas minhas pesquisas, ele foi preso, ele terá sido preso, isto é o José Cardoso Pires que conta, que o padre Costa Pio, que era ali no Largo de Arroz, ou algo do género, deu guarida ao Manuel Serra nessa altura, e que o Manuel Serra chegou a ser preso, não sei se depois do golpe de Beja, depois do golpe da Sé, precisamente na Almirante Reis, e levado para o Aljube. Só para finalizar, ali, Paredes Meias, com o Almirante Reis, temos aquela colina que vai dar para o Hospital de São José. Eu refiro isto porque, muitas vezes, do Aljube, de Caxias ou de Peniche, após a tortura, ou no caso de António Maria Cardoso, após maus tratos na prisão, muitos resistentes acabaram por ir morrer, ou chegar já sem vida, ali ao Hospital de São José. Portanto, estas mini-geografias acabam por... a geografia carcerária do Aljube, Peniche, Caxias, as suas ramificações noutros locais, e os tribunais, não é? A Boa Hora, no Chiado, e Santa Clara, ali mais para a zona da Feira da Ladra. Estas geografias acabam por comunicar todas umas com as outras, pela via da resistência e, infelizmente, pela via também da repressão. E pronto, fico por aqui, agradecer o convite. Luís. É também muito rápido. Fiquei com a sensação que disseste que a Associação do Livre Pensamento, no 45 do Largo do Intendente, foi encerrada pela PVDE em 1933. Não foi em 33, foi em 37. PVDE, como é que chama? Arquivo Histórico do Governo Civil, não sei onde é que estão agora os documentos, não é? Mas eu consultei e fui lá. Estão na Torre do Tom, com certeza. A Torre do Tom tem isso tudo. Por outro lado, o Capitão Vilhena, de quem eu fui grande amigo, aliás, era o condutor oficial que lá para os jantar, para os almoços da República, recebeu não só várias personalidades, como também o meu querido Paulo Inácio, que saiu do Aljube, não é? Às 12 horas do dia 6 de setembro, lançou-se do quarto andar com cordas, com os lençóis atados que estavam dentro e foi precisamente desaguar ao Capitão Vilhena, que ao outro dia o levou para Regangos de Fetal, para um outro amigo, camarada que você também conhece, muito amigo do seu pai, não é? E meu, que era o Olímpica Sala Velha, não é?
Alípio Cacela e Cunha. Alípio Cacela e Cunha do Reguengo do Fetal. Que era um homem fantástico. Era fantástico, senhor. Olha, esse é que merecia uma homenagem da Associação do Livre Pensamento, e eu nessa matéria sou muito moderado, sou ateu, e não escondo que sou ateu, mas tenho um grande respeito por quem é crente, a minha mãe era crente, mas o Alípio Cacela e Cunha, já agora para terminar, faz parte de um grupo de jovens republicanos, Afonso Costistas, do Reguengo do Fetal, a 15 km de Leiria e a caminho de Fátima, quando os caminhos eram caminhos de cabra. E, evidentemente, o governador civil de Leiria, que era também, penso que Afonso Costista, não quer estar e também portou-se, ajudou a criar o Milagre de Fátima. Sejamos, com todo o respeito, quem é crente e quem acredita no Milagre de Fátima, determinou cargas da Guarda Republicana. Ao fim de um mês, quando as pessoas voltaram a aparecer, aquilo foi de mal a pior. E houve um grupo de jovens, isto foi-me contado pelo próprio Alípio Cacela e Cunha, em casa de quem, no Reguengo de Fetal, eu estive dezenas de vezes em casa dele. O Palmeiras esteve um ano, e não podia sair à rua senão à noite, porque aquilo é uma aldeia pequena, se lá forem, aquilo ainda é uma terra relativamente pequena, agora tem ali umas fabriquetas e tal, mas o Alípio Cacela e Cunha, em 1917, era um jovem, 18 ou 19 anos, e o governador civil disse, fizemos a asneira, esta carga de polícia, agora ainda aparece mais gente, aquilo ia, e depois começavam a ver o sol a tremer e não sei o quê, havia ali umas alucinações, e o Alípio contou-me, eu já contei isto ao Luís Vaz, se calhar já não se lembra, o que acontece, o Alípio disse, então mas onde é que ela apareceu? Foi em cima de uma azinheira lá. Então deixa estar que a gente trata disso. Ele foi com um grupo de jovens republicanos, cortaram a azinheira e foram queimar a azinheira à porta do seminário de Santarém, porque aquilo é a diocese de Santarém, é distrito bem. Foi ainda pior, olha, tem aí uma explicação razoável, para além de José Rodrigues Miguel, cujo livro, O Milagre Segundo Salomé, e o filme do meu primo Mário, também recomendo vivamente. O Mário faz ali umas concessões, mas o José Rodrigues Miguel tem um romance admirável, eu recomendo para a explicação do Milagre de Fátima, com todo o respeito, claro. Eu não faço parte da Associação do Livre Pensamento, porque ele nunca me convidou. O Cacela vinha a Lisboa de 15 em 15 dias. Oi, cara. E depois não fazia mais nada. Ia para a minha casa, que eu começava a deixar para ir para a Marques da Silva. A minha casa... o Zé António Barreiros fez uma série de coisas sobre espionagem e fez uma coisa interessante sobre a rede da Shell em Portugal. Foram aqueles tipos que depois acabaram por ir, uma parte deles para Tarrafal. Ainda conhecia alguns, não conhecia o Cândido de Oliveira, mas conhecia alguns, um dos tipos que era o braço direito do Cândido de Oliveira, cujo nome eu não lembro, que era amigo do meu avô, e fui ver depois, e falei com o José António Barreiros, que também é do meu curso na Faculdade de Direito, e na lista ele foi ver com rigor ao Public Record Office em Kew Garden, que é um arquivo fantástico que inspirou a nossa Torre do Tombo, a modernização da Torre do Tombo. Foi ver e eu fiquei todo contente porque o Alípio Cacela e Cunha fazia parte também da rede de apoio aos ingleses, que eram os gajos que iam lançar a guerrilha se os alemães tivessem entrado em Portugal. Portanto, um velho republicano de Reguengo. Deixa-me só dar mais uma informação. Aliás, há uma escala de arroz só para acabar. Estava a dar mais duas informações. Vamos todos, a meu convite, a Fátima, comer uma morcela de arroz, que é a minha grande devoção. Deixa-me acabar aqui só mais duas informações. Honrando a tradição do Ribeiro avô. Honrando a tradição do apelido Ribeiro. Já agora, eu quando fui presidente da Junta de Arroios, mandei colocar, e há bocado... Agora a Guida. O Francisco falou na Casa dos Estudantes do Império, eu coloquei, precisamente no Arco Cego, ao lado da farmácia que existia, e onde era... Quem lá pôs, desculpe lá, quem lá pôs a estrela à frente da Casa dos Estudantes do Império foi cá o seu amigo. Eu não digo estrela, uma placa. A placa, sabe quem é que desenhou essa placa? Foi um maluco do Trofa Real, que é meu amigo. Pois foi. E foi ele que arranjou o gajo de Pedro Pinheiro que ofereceu a pedra. E outra lápide. Onde estão à Câmara. E o texto que lá está fui eu que eu redigi com o Trofa e consigo. Ó João, outra lápide, que você também esteve envolvido, não é? E metemos, na mesma altura, metemos uma de homenagem ao Salgueiro Maia no Largo do Carmo, que é menos bonita, que é menos... Eu agora queria falar noutra placa, até para informação histórica, não é? Que eu, quando era presidente, mandei colocar
no local onde o almirante Cândido Reis se suicidou, na chamada Azinhaga das Freiras, não é? Sim. Creio que ainda lá está essa placa. As freiras é que os perderam a todos, pá. Pronto. As placas são para... Você já se ia gabar de ter sido você a ter a placa da Casa dos Estudantes do Império? Isso posso lhe garantir que fui. Agora, Não. Foi metida pela Câmara. O Sampaio até lá foi depois, a meio a contragosto, a inaugurar aquilo, que não tinha sabido que já tinha sido posta. Foi metida pela Câmara, com o seu apoio. João, não vamos agora discutir isso, mas é assim. Eu, quando foi lá colocada a placa, era junta, e ao mesmo tempo lançamos um livro, que é o único que existe, sobre a Casa dos Estudantes do Império, num grande amigo, que é o António Faria, que trabalhava na RTP, não é? E que foi a junta que publicou esse livro, sobre a Casa dos Estudantes do Império. Eu tenho um exemplar. Luís, eu, com muita pena minha e nossa, tenho mesmo de terminar esta conversa, esta tertúlia. Isto teve, de facto, mesmo... isto foi mesmo a afirmação de uma tertúlia, porque tivemos aqui numa conversa, eu penso que foi do agrado de muita gente, porque eu já estive a ver os comentários, e os comentários eram muito simpáticos e muito interessados na conversa. O João Soares citou o José Rodrigues Miguel. José Rodrigues Miguel é claramente um escritor que tem a narrativa na Almirante Reis, embora haja um crivo ficcional mais ligado à Primeira República, mas é, efetivamente, um escritor deste eixo da Rua da Palma, Avenida Almirante Reis, e é um escritor deslumbrante, infelizmente muito esquecido. Temos mesmo de terminar. Eu queria agradecer profundamente aos três estimadíssimos amigos, ao João Soares, ao Luís Vaz e ao Francisco Bairro Ruivo, o facto de termos estado aqui nesta conversa tão interessante sobre os lugares de resistência ao Estado Novo, que nos levaram, era inevitável, a outras épocas, mas isso era uma inevitabilidade desta conversa. Eu acho que foi muito interessante. Terminamos aqui este ciclo de tertúlias. Queria agradecer profundamente aos técnicos que tiveram sempre a apoiar estas conversas, essencialmente e sobretudo ao Frederico Batista e ao Nuno Martins, porque foram sempre um apoio importantíssimo para que as conversas corressem desta forma tão apaixonante e tão insinuante. Dizer-vos ainda que amanhã passará novamente o itinerário digital às 5 da tarde na página da EGEAC, e que quer esta tertúlia, quer as anteriores, estarão também disponíveis para quem quiser voltar a ver na página da EGEAC. E já que estamos em véspera de 25 de Abril, desejar um bom 25 de Abril a todos, especialmente aqui aos meus três amigos, e 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Tá bem? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos.